Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de Atos. Que alegria ter você comigo nessa jornada. Que bom poder te ver aqui todos os dias. Eu oro para que Deus te abençoe e que hoje você receba a porção que Ele tem para você de paz, amor, segurança, prosperidade, de alegria, que Ele possa te surpreender em níveis de cuidado que você ainda não experimentou. Essa é a minha oração e é isso que eu creio e peço em relação à sua vida. O texto de hoje é Atos 15, a partir do verso 12, diz assim: Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouviam Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas que Deus tinha feito entre os gentios por meio deles. Verso 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, para que o restante da humanidade busque o Senhor. Diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Aqui um resuminho aí do 13 até o 18. E qual que é o contexto? Eles estavam ali discutindo questões em relação aos gentios, à salvação, ao Espírito Santo. Havia então muitas opiniões diferentes e divergentes. Eles estavam numa reunião, havia muita teologia, havia muita interpretação diferente, ou seja, havia uma discussão bem acalorada. E é interessante que aí você vê um momento bem estratégico onde toda a assembleia fica em silêncio. Por quê? Olha o que o texto diz. Porque Barnabé e Paulo começaram a falar dos sinais e maravilhas que Deus havia feito. Então você tem aqui muita teologia, muita opinião, muita discussão, até que entra os testemunhos em relação ao que Deus fez, e aí acontece algo muito tremendo e poderoso. O barulho humano é silenciado e Deus começa a agir através daquilo que ele fez, a trazer direcionamento para a vida deles. Bom, o que eu percebo aqui? Primeiro, o mover de Deus encerra debates humanos. Enquanto está tendo debate humano, é porque nós não estamos atentos ao mover de Deus. O mover de Deus encerra discussão, o mover de Deus encerra brigas, o mover de Deus encerra opiniões. Quando o mover de Deus vem, todo o barulho humano é silenciado. E às vezes é isso que está faltando dentro das nossas casas, dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas comunidades de fé. Quando há muita opinião, há pouco mover. Quando há muita discussão, há pouco mover. Quando há muita briga, há pouco da presença de Deus. Quando Deus fala, o homem se cala. A segunda coisa, Deus reconstrói o que parece que está perdido. Então o texto diz assim: reconstruirei, restaurarei. Para ele estava perdida essa ideia da casa de Davi, do templo, de tudo estava perdido, mas é Deus dizendo: eu reconstruirei, eu restaurarei. O que é que está perdido na sua vida que Deus pode hoje restaurar? O que é que está destruído na sua vida que Deus pode hoje reparar? Porque o texto diz: eu reconstruirei e eu reabilitarei, restaurarei. Então, o que é na sua vida? É o teu casamento que parece perdido? É o teu relacionamento com os teus filhos? É a tua vida financeira? É a tua vida espiritual? É a tua relação com algum líder espiritual? O que é que parece perdido, mas que hoje Deus pode restaurar? Porque a terceira coisa que eu aprendo é que essa restauração tem propósito missionário. Eu restaurarei, reconstruirei para quê? Para que eles busquem ao Senhor. Então Deus quer sim restaurar, reparar, revitalizar, mas existe um propósito. O propósito é um testemunho missionário, o propósito é alcançar mais gente. Se o propósito é egoísta, não vai acontecer. Se o propósito visa benefício pessoal, não vai acontecer. Se o propósito é para os seus próprios prazeres, não vai acontecer. Mas se o propósito é missões, é alcançar, é impactar, é inspirar, então você pode ficar tranquilo, porque o Senhor vai fazer. Agora eu te pergunto, o propósito do teu casamento é testemunhar sobre família para outras pessoas? O propósito disso que você deseja, a reparação, a restauração, é alcançar mais gente? Quarta coisa que eu aprendo aqui, o plano de Deus sempre inclui todos. Todos os gentios, o texto diz. O plano de Deus não é só para mim, não é só para quem está dentro da minha casa, o plano de Deus é para todo mundo. O nosso olhar é que muitas vezes é viciado pelo nosso egoísmo e individualismo, onde a gente só pensa em nós, na esposa, nos filhos, mas não.
o que Deus quer fazer na minha e na sua vida é para alcançar todo mundo. Você está disposto a abrir isso para todo mundo? Você está disposto a permitir que através da sua vida centenas e centenas de vidas sejam impactadas? A quinta coisa que eu aprendo aqui é que o que parece novo já estava no coração de Deus, porque o texto diz desde os tempos antigos. Essa ideia de restauração, essa ideia de reparação pode até parecer novo, mas possivelmente antes de estar no seu coração já estava no coração de Deus. Porque Ele tem planos maiores que os nossos, sonhos maiores do que os nossos, uma visão maior do que a nossa. A sexta coisa é Deus levanta vozes equilibradas no momento de tensão. Tiago, no momento de tensão, pegou a palavra. Deus levanta vozes e a minha oração é que você seja alguém que tenha voz equilibrada. Agora, quem é que tem uma voz equilibrada? Quem não é egoísta. Quem não é individualista. Porque uma pessoa egoísta e individualista, a voz dela é desequilibrada, porque pesa só para um lado, pesa só para o lado dela, para o conforto dela, para o benefício dela, para o prazer dela, para aquilo que faz sentido para ela, não pesa para o outro lado. Então, uma pessoa egoísta, individualista, não será alguém ouvido, não será alguém cuja fala será acreditada. Não, uma pessoa que tem uma fala com credibilidade, com autoridade, é alguém que é sábio, ele sabe ponderar. Ele vai sempre falar algo que vai ser bom para todo mundo. Ele sempre vai falar algo que vai beneficiar todo mundo. Ele vai sempre falar algo que vai abençoar não só a geração dele, como também as futuras gerações. Se Deus está reconstruindo, não viva em luto. Se Deus está refazendo, não viva como se você permanecesse em ruínas. Se Deus disse que está reconstruindo, erga os teus olhos aos céus, encha o teu coração de esperança, coloque nos seus lábios um cântico novo. Porque Deus, ele não só está restaurando histórias, mas ele está posicionando pessoas dentro dessa história. Deus não está apenas reconstruindo uma história, mas Deus está levantando pessoas. E quem sabe você não é alguém que Deus está levantando primeiro dentro da sua casa. Quem sabe você não é alguém que Deus está levantando primeiro dentro da sua família, para que a partir da fidelidade ao Senhor nas pequenas coisas, você exerça a fidelidade ao Senhor nas coisas maiores. E nesse sentido, eu quero orar agora por você, porque quando Deus age, quando Deus fala, nós nos calamos, aceitamos, nos submetemos, obedecemos e vivemos o sobrenatural. Pai, o que é que o Senhor deseja falar conosco hoje que a gente não está conseguindo ouvir? Pai, silencia a nossa discussão, o barulho da nossa mente, do nosso coração. Eu peço ao Senhor que venha nos abençoar com graça e misericórdia, Deus. Que venha nos usar, mas hoje, Deus, completa a obra nas nossas vidas, falando pra gente o que a gente precisa ouvir, falando pra gente o que a gente precisa saber, direcionando a gente naquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Nos conceda graça, nos conceda misericórdia, silencia o barulho da nossa mente, do nosso coração e fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir ao Senhor em primeiro lugar, antes do nosso coração, antes dos nossos sentimentos, antes das nossas emoções, antes dos nossos pensamentos. Nós queremos ouvir o Senhor, Pai. Então fala conosco, direciona a nossa mente, direciona o nosso coração, direciona a nossa razão, Pai. Fala conosco, nós queremos ouvir ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Por favor, compartilhe esse devocional, se inscreva nesse canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.